Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Estamos dando início a mais um estudo, hoje com um capítulo do livro Pão Nosso, um livro de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. O capítulo de hoje, o título é O Senhor dá sempre. O tema é sobre a providência divina e nós vamos explorar aqui nos próximos minutos, né, as reflexões muito interessantes que Emmanuel nos traz. E começa, e o texto, né, o capítulo é baseado num versículo do Evangelho de Lucas, que é uma fala de Jesus, né, está lá no capítulo 11, versículo 13, que é a seguinte: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, esse é o versículo, como eu falei, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, é o versículo 13º. E o interessante, o tema, como eu falei, né, que Emmanuel começa com uma pergunta para nós, né, que nós vamos ler aqui agora para trazer as nossas reflexões, né, já que começamos aí com um questionamento de Emmanuel no capítulo, logo no início do capítulo. Vamos ler ali. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? Então esse é um questionamento muito interessante, né, que vai nos guiar aí ao longo do capítulo, né, mas que a gente já aproveita aqui para fazer alguns destaques, né? Então, como o Emmanuel coloca, muitas vezes nós, como pais, né, se desejamos o melhor para os nossos filhos, é interessante que aí Emmanuel usa um termo, né, muitas vezes com o carinho cego, né? Ou seja, ante a nossa cegueira, né, que reflete a nossa inferioridade ainda, né, mas temos muito por crescer e nos desenvolvermos moral e espiritualmente, né? Então, Emmanuel, esse carinho que muitas vezes é cego, nós queremos sempre o melhor e cercar os nossos filhos queridos de dádivas que sejam proveitosas para ele, de coisas boas, vamos traduzir aqui, né, de uma forma mais simples, né? Porque o nosso Pai Celestial, né, que é puro amor, pura bondade, pura sabedoria, né, ficaria surdo às nossas súplicas, né, muitas vezes traduzidas nos pedidos das nossas preces, enfim, né? Mas é interessante essa pergunta, né, porque ela remete, inclusive, para um atributo da divindade, um atributo de Deus, né? Deus é soberanamente justo e bom, né? Esse é um atributo de Deus, né, que a doutrina espírita nos ensina, né, e que nós aceitamos como verdade, né? Então, se Deus é soberanamente justo e bom, todas as ações dele para conosco só podem ser de justiça e bondade, né? E aí o capítulo no desenvolvimento nós vamos trazer, mas a temática central do capítulo mesmo nos momentos, sobretudo, né, nos momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento, que todos nós passamos, né, todos nós, indistintamente. Todos os espíritos que aqui se encontram encarnados passam por essa situação, né, de dor, de sofrimento, né? Então, nesse momento, nós temos a oportunidade de refletir sobre, né, esse atributo de Deus, né? Mas se me acontece isso, né, por que, né, eu duvidaria da justiça e da bondade de Deus, né? Enxergando com um olhar míope, né, para os poucos anos que nós temos aqui nessa jornada, como espíritos encarnados nesse vaso físico, e aí a gente abre um parêntese e aproveita, né, para falar de um ponto que nós também vamos falar aqui, que é a manifestação, né, da providência divina, da justiça de Deus
através da possibilidade de voltar ao corpo de carne para reparar aquilo que fez de forma equivocada e continuar progredindo, eis aí um exemplo maior de justiça e misericórdia de Deus para conosco, né? Então, é importante pensar nisso, né? Será que Deus nos permite que essas coisas, esses momentos difíceis, cheguem à nossa vida por mero capricho de nos ver sofrer? Né? Não seria pouco fazer pouco da condição desse que é, a doutrina também nos ensina, né? A inteligência suprema, causa primária de tudo que existe? Então, não é muito mais fácil entender que aquilo que me chega tem um propósito divino para mim, para a minha evolução? E aí Emmanuel continua: lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Ou seja, Deus só age, né, para o nosso bem. Só. Mais uma vez, vamos voltar lá no atributo, né, de Deus. Deus é soberanamente justo e bom. Então, tudo que nos acontece, há justiça e há bondade de Deus. E quando eu reflito sobre isso e aceito com o coração, né, porque muitas vezes nós temos o consentimento da razão, mas não temos o consentimento do coração. Quando eu consinto com o coração, tudo se fica relativizado, né, mais leve, né, mais fácil de enfrentar, né? Não que seja, né, algo que para nós ainda não seja difícil, mas mais leve, talvez o termo seja melhor, né? Quando nós aceitamos e refletimos sobre a justiça e a bondade de Deus, né? Então, sempre, em todas as situações, a providência divina opera para o bem das criaturas. Nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos à atividade particular, ou seja, muitas vezes acontece comigo, parece que, né, eu não vou suportar, não vou dar conta, eu não vou, né, eu vou ruir, né, representam escoras ao nosso equilíbrio e nosso êxito. Olha que interessante, né? A escora, gente, é um amparo, né? Escora ao nosso equilíbrio, né? Ou seja, nós, muito pelo contrário, né, aquilo que me chega, né, de situação para que eu enfrente, representa, na verdade, a solicitude de Deus para conosco, né, a boa vontade de Deus para conosco, representa o amor, a misericórdia, a justiça desse Pai, né, esse Pai amoroso para conosco, né? Enquanto que fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos, né? Então, mesmo, né, aqueles que passam, né, por momentos tão duros, tão difíceis, representados pelas calamidades, vamos lembrar, né, lá do início, quando eu falei, essa nossa passagem, essa nossa existência de alguns anos aqui nesse planeta, não representa definitivamente a nossa vida como um todo. É apenas mais um papel que nós estamos aqui cumprindo. É fundamental enxergar isso. Por isso o pilar da justiça divina representada pela reencarnação. Porque quando eu sei que aquilo que me acontece, né, é fruto das minhas escolhas equivocadas no passado, mecanismo de justiça de Deus, né, e oportunidade por misericórdia de Deus para que eu possa reparar, aprender e evoluir constantemente, né, tudo fica diferente, né? Então não são, muitas vezes, os poucos dias, as poucas horas que o espírito passa nesse planeta, representado, por exemplo, pela desencarnação das crianças, né, do espírito encarnado em corpos muitas vezes de bebês, né, ou crianças em idade tenra, né, mas ainda aí, né, sempre o Senhor, né, Deus, o nosso Pai, opera com o seu mecanismo perfeito, né, para que a justiça e a bondade sejam estabelecidas, né, no universo. Não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum através de angústias e desenganos. Ou seja, muitas vezes aquilo que eu falsamente
muitas vezes, né, gente, não vamos aqui colocar que não seja, isso é muito importante destacar, né, que não seja honesto, que não seja até natural para nós viver angústias, né, e desenganos. Sim, o que nós precisamos entender e fazer a diferença é enxergar o motivo que há por trás. E olha o que Emmanuel nos fala, né? Na maioria das vezes, essas angústias e esses desenganos representam socorro, né? A solicitude, um pai solícito nos amparando, nos socorrendo. E eu vou entender lá na frente, muitas vezes, né? Finalizando aqui o destaque, ó, o tempo é o nosso explicador silencioso. Às vezes eu vou levar muito tempo, né, para poder entender que aquilo que me aconteceu e eu enxergava, né, como angústia foi um grande aprendizado, foi uma grande oportunidade em que eu me enriqueci, né, eu consegui extrair grande aprendizado, extrair lições importantes para o meu crescimento. Né? Eu consegui trabalhar as minhas virtudes. Né? Muitas vezes, nesse momento, o que nós precisamos ter, gente? É paciência, tolerância. É saber, né, que essas reações que nós temos, muitas vezes, são motivadas por uma mácula moral que persiste em nós, que é o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Observem honestamente para consigo e veja se na maioria dessas situações o que fala mais alto em nós não é essa mácula moral, né? Essas máculas, né? O orgulho, a vaidade, o egoísmo. Então são oportunidades únicas, né? Podemos colocar assim, né? Oportunidades de ouro, né? Representando aí o que o nosso Pai Celestial nos proporciona, ainda que seja difícil, seja doído, seja sofrido, ainda que. O importante é que nós não nos revoltemos, né? Pois a revolta, né, o sentimento inferior, a raiva, o desejo de vingança, a revolta, né, aí, né, contra Deus ou contra aquele que é muitas vezes instrumento de Deus nesse momento, representam as amarras, né, que vão fazer com que nos impedem de alçar voos como espíritos livres, né, verdadeiramente livres. E sobre a temática, né, do capítulo, a providência divina, a gente trouxe aí 3 destaques. O primeiro, nós já falamos, né, no slide anterior, né, que está lá na Gênesis, no capítulo 2, no item 20. A providência divina é a solicitude, ou seja, a boa vontade de Deus para com as criaturas. Então, tudo que nos cerca, tudo que nos chega, né, como misericórdia do Pai, muitas vezes que nós temos dificuldade de enxergar, a providência divina se dá pela boa vontade, a definição, né, a boa vontade de Deus para com seus filhos, né, expressa, mais uma vez, né, em mecanismos de justiça e de bondade, de misericórdia, de amor e de sabedoria. Em todas as provas que te assaltem os dias, esse destaque está lá no Rumo Certo, no capítulo 3, também de Emmanuel, pela psicografia do Chico. Em todas as provas que te assaltem os dias, considera a cota das bênçãos que te rodeiam e, escorando-te na fé e na paciência, reconhecerás que a divina providência está agindo contigo e por teu intermédio, sustentando-te em meio dos problemas que te marcam a estrada para doar-lhe solução. Então, né, gente, naquele momento que a gente acha que nós estamos a sós, né, não estamos. Né? Nós estamos sempre amparados por esse Pai de amor e de misericórdia. Né? E nesses momentos de dificuldade, olhemos para o lado. Né? Muitas vezes a gente foca, né? Nós temos essa capacidade de focar naquilo que é negativo, ainda que seja um ponto, né, no quadro. Mas lembra, olha para o redor e vê o quanto de bênçãos que te chega. Né? Nos momentos difíceis, aqueles que estão ao seu lado, te amparando, te apoiando, né? Te suportando, te dando, estendendo as mãos. Né? Observe que nunca falta uma mão amiga para vir ao nosso encontro em momento de dificuldade. Né? E essa mão amiga
é a providência divina. E para finalizar, né, o texto que está lá no livro Encontro Marcado, que nós também trabalhamos aqui no capítulo 59, também de Emmanuel por Chico, né? A divina providência nos oferece incessantemente, através da reencarnação, oportunidades e possibilidades ao próximo reajuste perante as leis da vida, armando-nos de recursos e bênçãos dentro e fora de nós, né? Então eu queria fechar esse estudo de hoje lembrando, né, desse verdadeiro pilar da doutrina espírita, né, que é a reencarnação, e que é, sim, a manifestação maior, né, de justiça, de bondade, de misericórdia de Deus para conosco. Nos dá mais uma oportunidade ao próximo reajuste. Muito obrigado e até o próximo estudo.